o salmista Davi disse que são mais desejáveis do que o ouro depurado. Ou seja, o temor de Deus, os preceitos de Deus são preciosíssimos para a vida do ser humano. Se uma pessoa tiver ouro depurado em depósito, isso não se compara, esse patrimônio não se compara a temer a Deus. Nós estamos falando nesse mês de julho sobre o espírito do temor, que são uma das 7 manifestações do Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ela passa a ter temor do Senhor, que não é medo, não é medo de Deus. Esse temor do Senhor refere-se a um zelo para com as coisas de Deus, refere-se a um respeito para com as coisas de Deus. O temor é a consciência contínua de que tudo o que eu faço e até o que eu intento fazer, tudo o que eu penso, Deus conhece, Deus vê. E sem o temor não há salvação, porque o ser humano fica sem freio. O temor é como um freio que não deixa você se perder. Aqui diz assim no livro de Eclesiastes 12, versículos 13 e 14: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Deixa aí essa passagem, não tira não. Então, trocando por uma linguagem mais acessível, trocando por miúdos esse texto, é como se estivesse a palavra de Deus dizendo assim: ó, de toda a Bíblia, de tudo que você escuta, em resumo, o resumo é: teme a Deus, respeite a Deus e pratique a palavra. Continua, por favor. E por que você tem que temer? Aí vem agora um porquê. Uma coisa é você fazer algo sem saber por que está fazendo, e outra coisa é você saber por que você está fazendo. Então agora a Bíblia explica por que isso é necessário. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, vai chegar o momento, para todos nós, em que as nossas obras aqui irão a juízo. Quer sejam obras boas, quer sejam obras más, tudo o que nós fazemos, um dia vai vir a juízo. E tratando-se do juiz, desse juiz que é Deus, não há como enganar. Você sabe que é possível você ir a juízo, a um tribunal humano, e diante do juiz, você vê que o juiz humano, ele tem que apelar. Ele fala: olha, se você mentir em juízo, você corre o risco de ser preso. Há uma pressão. Por quê? Porque se a testemunha ou o réu mentirem,
O juiz não tem como saber o que está dentro dele. Mas Deus, não. Deus já sabe de tudo. É por isso que a Bíblia diz que quem odeia seu irmão, para Deus já é assassino. Para o homem, não. Ninguém vai a um tribunal humano porque falou assim: eu queria que fulano morresse. Você não vai preso por isso. Você não vai ser condenado por isso. Você vai ser condenado se você matar. Mas a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão já é assassino. Se um homem desejar uma mulher ou olhar para uma mulher com um olhar impuro, Jesus diz, já adulterou. Porque as coisas para Deus não contam, não passam a ser conhecidas quando nós falamos, ou quando nós agimos, ou quando nós fazemos. Deus conhece tudo na origem. Você sabe que todos nós temos dentro de nós uma área privativa. Cada um de nós tem dentro de si uma área privativa, que é a nossa mente. Ninguém entra, nem o diabo. Ninguém pode entrar na sua mente. Só tem um ser, uma pessoa capaz de acessar o que você está pensando aí agora. Só Deus. Nem mesmo as pessoas mais íntimas que você tem na sua vida, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu filho, ninguém pode entrar. Isso aqui é privativo. É a nossa mente. É como o Santo dos Santos. Tem um hino que diz, com base na Bíblia, tem um hino que diz, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Lembram dessa canção? Então, no Santo dos Santos, porque quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar, além do véu, era só ele e Deus. Ele não podia levar a esposa, o sumo sacerdote não podia levar a esposa dele, ele não podia levar o filho dele, ele não podia levar um sacerdote amigo. Quando ele entrava no Santíssimo Lugar, era sozinho. Era uma vez no ano e sozinho. E ali dentro, ele só tinha sobre ele o olhar de Deus e mais nada. Por isso, antes de entrar, ele tinha que refletir, ele tinha que se avaliar, ele tinha que pensar muito bem, ele tinha que estar consagrado, ele tinha que estar em santificação, porque ele ia entrar na presença do Santíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Então ele tinha que estar muito bem preparado para aquela ocasião. Então hoje, a nossa mente, ela pode ser esse lugar santo, esse lugar onde há temor, santidade, reverência, humildade. Você pode fazer da sua mente um céu, e ali é você e Deus. Você sabe que as pessoas hoje em dia, elas buscam aparentar, principalmente no meio religioso, e isso pode acontecer dentro, inclusive na Igreja Universal. As pessoas se preocupam em aparentar a santidade para as outras pessoas, porque há uma preocupação com a reputação diante dos homens. O que vão achar? O que vão pensar? Então, do lado de fora, a pessoa mostra uma coisa para as outras pessoas, ela se preocupa que as outras pessoas,
É por isso que Jesus falou que quando você for dar oferta, uma mão não veja o que a outra fez. Quando você for jejuar, não toque trombeta, a Bíblia diz. Sabe, a pessoa está jejuando e chega perto da outra e fala: ai, está uma guerra hoje, abriu um jejum, olha, não está fácil. Porque Jesus disse que se você tenta aparentar as coisas para o homem, porque você está preocupado com a avaliação do homem e a sua reputação perante o homem, e o homem te louvou, então você já recebeu recompensa, não precisa nada de Deus. Mas as coisas devem ser feitas, no Santo dos Santos. Nessa área privativa que há aqui, ali é você e Deus. Amém, pessoal? Você pode ter uma boa reputação aos olhos de todo mundo, ganhar elogios de todo mundo, mas se aqui dentro você não está bem, você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Aliás, você não vai ter fé, porque se você não teme a Deus, você nem crê em Deus. Você sabe que o incrédulo, o ateu, ele luta com todas as suas forças para negar a existência de Deus. Deus não existe. Os cientistas tentam provar que tudo que está aí nasceu de uma explosão. Às vezes é até, meu Deus do céu, como é que pode? Pessoas tão cultas, estudaram tanto, tão inteligentes e acreditam na ideia de que toda essa perfeição, tudo funcionando dentro de uma sincronia, como a gente vê no universo, e a pessoa acredita ou tenta se convencer que isso tudo não teve um Criador. Mas sabe por que não quer assumir que foi Deus que criou? Porque se assumir que Deus criou, assume que Deus existe. E se assumir que Deus existe, vai ter que assumir que tem que prestar contas a alguém. E o ser humano não quer prestar contas. Ele quer fazer o que dá na telha. Ele quer viver à vontade. Então ele foge de crer que Deus existe. A pessoa que diz assim: eu tenho uma fé extraordinária, mas vive na mentira, vive no adultério, vive enganando o seu semelhante, vive defraudando, passando o seu próximo para trás, fazendo tudo que é errado, tudo que é ímpio, tudo que é injusto. Não, você não crê em Deus, não crê no inferno, não crê na salvação, não crê na vida eterna, não crê, porque se cresce, não faria o que faz. Não crê na Bíblia. A falta de temor é uma autodeclaração de incredulidade. Viver sem temor a Deus é como assinar uma declaração de incredulidade. Nem em Deus a pessoa crê. E o diabo sabe que sem temor não há vida, não há como ter salvação, não há como ter relacionamento com Deus. E ele trabalha com frases na mente das pessoas. Vou tentar ajudar você com algumas dessas frases, e talvez você possa identificar se esses pensamentos já não martelam a sua cabeça. Tipo, Deus sabe. Deus sabe. Foi o que ele falou para Eva, lembra? O que Deus falou para vocês? O que Deus falou para vocês? Ele disse. E Eva falou: não pode, daquela árvore ali a gente não pode comer. Deus sabe que não é bem assim. Quando você comer, você vai ser igual a Deus. Então, o diabo trabalha com Deus sabe,
O diabo trabalha com ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém vai saber. O diabo trabalha com só essa vez. Só essa vez. Ninguém está vendo, ninguém vai saber, é só essa vez. São frases que o diabo trabalha. Mas Deus sabe. Deus conhece. Você vê que quando Adão pecou, Deus foi lá e o visitou, mas não o encontrou, ele estava escondido. Como se pudesse alguém, como se alguém pudesse se esconder de Deus. E aí Deus pergunta: Adão, onde você está, Adão? Como que você não soubesse? Não, é que eu ouvi a tua voz e eu tive medo e me escondi. Teve medo porque estava com culpa no cartório. E aí me escondi. Não tem como se esconder. O salmista Davi, que teve uma experiência amarga com o pecado, escreveu no livro dos Salmos: se eu subo até o céu, lá tu estás. Onde me ausentarei do Senhor? Se eu vou até o abismo, lá tu estás. Não tem como me ocultar do Senhor. E aí Deus vai e pergunta: ô Adão, o que você fez? Como se também não soubesse. Deus sabia. Mas ele perguntou, sabe por que Deus perguntou? Para dar oportunidade de confissão, para que ele tivesse oportunidade de contar, de se humilhar, de pedir perdão. Mas o homem já começou a jogar culpa nos outros. Ah, foi a mulher que tu me desse, o que me deu, acabou comigo esse negócio aí. O Senhor me deu essa mulher aí, ó. Ela acabou comigo. E quando Deus foi na mulher, e você? Não, eu não. Foi a serpente que me enganou, o diabo. Ninguém assumiu, porque quando Deus perguntou o que vocês fizeram, era para eles vomitarem. Erramos, pecamos. Sabe, no espírito do que a gente está falando da fogueira santa, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Mas não havia, ou eles haviam perdido o temor. Tinham perdido o temor. Então, se nós, guarde bem isso, se nós queremos a salvação, então nós temos que vigiar para não perdermos o espírito de temor. Porque o temor é como um alarme. E ele tem que estar na medida certa. Medida certa. Imagine que você tem um carro. Você sabe que quando a pessoa se converte, o alarme dela está meio desregulado. É normal para quem está iniciando na fé, o alarme dela, o alarme do temor dela, está meio desregulado, e aí dá um pouco de trabalho. Sabe o que é o alarme meio desregulado? Imagina você tem um carro que tem um alarme muito sensível. Aí você coloca o carro na garagem, vai dormir à noite, aí passa um caminhão na rua. Só do caminhão passar, o alarme do seu carro já pi, 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 pi. Aí de madrugada você tem que levantar lá para ir com o controle, para desligar. E não tinha ninguém roubando nada. Não tinha invasão nenhuma. Mas é que ele está muito sensível. Então tem gente que a consciência dela é assim. Ela está começando na fé. Ela fica assim, qualquer coisinha, ela já fica, pequei, errei. Ô pastor, é que eu só pensei isso. Está errado, eu vou para o inferno, isso. Você tem que ficar, é criança, você tem que falar, não, isso aí é bobagem. A pessoa fica com aquelas perguntinhas bobas, infantis, mas é porque ela está com excesso de temor, então ela fica com a consciência, o alarme dela é até sensível demais. Qualquer coisinha ela já está procurando alguém, ô obreiro, ô levita, me ajuda, vem cá, isso é pecado, eu fiz isso, eu falei, coisinhas assim. Mas também tem gente que o alarme dela está desregulado para o outro lado.
E normalmente isso acontece com os que são antigos, quem tem muito tempo de igreja. Sabe aquele alarme que é o contrário? Ele não dispara nem com um ladrão entrando. A sensibilidade dele está tão ruim que nem roubando o carro. A pessoa vai lá e não disparou o alarme, não. O carro estava aqui, levaram embora, não disparou o alarme. Não está funcionando mais o alarme. Então tem gente que já está corrompida e ela já, sabe, ela faz tudo que o incrédulo faz. Mas na cabeça dela diz, tem problema não. E ainda tem uma frase que o diabo usa muito. Essa é uma das mais bem sucedidas frases de Satanás. É a graça de Deus. Você está na graça. E aí a pessoa tolera tudo, aí ela, isso não tem problema, aquilo não tem problema. Aí quando vê, ela é uma pessoa que vive na mentira, ela já está traindo e não tem problema, ela já está enganando o próximo e não tem problema, ela está defraudando o seu semelhante e não tem problema, não tem problema, não dispara mais, acabou. É como aquele dente que não tem mais raiz, já fez canal, você pode jogar água fria, pode jogar o quente, pode fazer um tratamento no dente sem anestesia, já morreu a raiz, não sente mais nada. Aí fica complicada a situação. É por isso que a Bíblia diz que é quase impossível, ou impossível renovar para arrependimento aquele que perdeu o temor, que desprezou as coisas espirituais. Aquela pessoa que já, sabe, para ela tanto faz como tanto fez. Então que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós temos que guardar o temor. Amém, pessoal? O tempo passa, você amadurece na fé, você se torna uma pessoa, um ser humano mais maduro, você se torna mais maduro nos seus conceitos espirituais, mas uma eterna criança quando o assunto é temor do Senhor. A Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim, Tiago disse assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios também, porque às vezes a pessoa diz, mas eu creio em Deus. Isso aí, os demônios também creem. Eu conheço a Bíblia. Eles conhecem melhor e não deixam de ser demônios, e ainda estremecem. Sexta-feira agora, na reunião da noite, manifestou aqui uma senhora, 48 anos vivendo na bruxaria. Ela manifestou com guias no braço, enfim, bem caracterizada de que trabalha com isso. Veio buscar ajuda pela primeira vez, incorporou aqui. E quando nós fomos libertar ela, o demônio falou alguma coisa relacionada de Jesus e falou assim, o homem de branco. Eu perguntei, por que você não fala o nome? O demônio respondeu, eu não tenho direito de falar o nome dele. Está vendo? O demônio falou, eu não tenho, um demônio incorporado, que sexta-feira agora, ele disse, eu não tenho direito de falar o nome dele. E tem ser humano que faz piada com o nome de Jesus. Piada. Tem gente que faz humor com o nome de Jesus. Então os demônios creem e estremecem. Quem entendeu direitinho? Se você diz assim, só para encerrar, ô bispo, o que eu faço para ter temor? Eu não tenho mais, ou eu nunca tive, o que eu faço? Provérbios capítulo 2, versículos 3 ao 5, guarda isso com você. Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, quer dizer, o que é alçar a voz? É clamar, é falar alto. Se como a prata a buscares,
e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então é alçar a voz, é gritar, clamar, desejar mais do que os tesouros escondidos. Me dá temor, Senhor. E aí ele diz que, sendo assim, a pessoa entenderá o temor e vai achar o conhecimento de Deus.